Cara, pô, eu sou super fã do seu trabalho, da Hotmart. Puta honra aí você é um cara tão grande assim, sempre humildemente aí me atendendo e atendendo os mortais aí do mercado. Cara, primeiro eu queria te agradecer mesmo de estar aqui e por também você ter acreditado na nossa empresa no começo, porque para quem não sabe, antes da nossa empresa faturar o nosso primeiro R$ 1, o JP falou, não, esses caras aqui vai rolar. E ele deu uma força pra gente lá com a Hotmart. Foi incrível. Primeiro, antes de fazer as perguntas que o pessoal mandou, eu queria te perguntar assim, como que você decidiu que você seria um empreendedor e não seguiria aquela cartilha, né, de trabalhar numa grande corporação e tal, né? Eu sei que seu pai foi um cara que trabalhou numa empresa por vários e vários anos. Enfim, esse era o roteiro que todo mundo aí da nossa idade, aí 35, 40 anos, sei lá, ia seguir. Como que você decidiu trilhar esse caminho menos percorrido? Pois é, assim, eu morava no interior, né? Então, meus pais, eu cresci numa cidade de 30 mil habitantes, né? Caramba. E lá, basicamente, a única coisa que dava para fazer era fazer o que meu pai fez, que era trabalhar na usina. Era uma usina de metalúrgica, né? Então, e assim, cara, meu pai, ele definitivamente é um modelo assim de vida assim para mim. Uhum. Mas não necessariamente eu me enxergava trabalhando na usina, entendeu? Então, eu sempre cresci observando as coisas em volta, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas ao mesmo tempo, tinha um tio meu que morava numa outra cidade do interior, ainda menor, tinha talvez 13 mil habitantes, que era a única. Ele é um tio, assim, eu chamo de tio, que é próximo, mas ele é um tio, na verdade, ele é casado com uma tia-avó, né? Certo. E, e ele era a única referência de empreendedorismo que tinha, assim, mais ou menos próximo ali na família, né? Porque meu pai fez a carreira toda na usina, minha mãe professora, minha avó professora, todos os meus tios professores, minha tia professora, todo mundo da família é professor ou concursado ou trabalhava em cima. Tem Então muito você honrou professor, bem a família com os professores, hein? tem Você muito ajudou professor os na minha família. professores a irem longe. Exatamente, tem muito. Então, não tinha, realmente não tinha uma referência próxima de empreendedor, a não ser esse tio, né? Que quando eu era criança ia muito nessa cidade. E eu via, e eu achava muito legal, cara, porque eu via que era diferente, sabe? Eu via assim quando falava, isso aqui é do tio Tamar, isso aqui é do tio Tamar, isso aqui é o tio Tamar fez. Eu falei, cara, por que esse cara faz tanta coisa sei lá, e pouca gente faz tanta coisa, sabe? Sei, aquela coisa mexendo ali comigo, né? E aí, quando eu fui chegando ali na minha adolescência, né? Eu tava lá no interior, em Ouro Branco, e eu tinha decidido uma coisa, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar construindo coisas. Uma coisa que eu sempre gostei foi criar coisa do zero, assim. E para construir coisas, e na época eu ainda não sabia, assim, eu achava que eu ia para a faculdade, ia fazer uma faculdade na capital, porque lá nem universidade tinha, e depois ia voltar para o interior, sabe? E aí eu Uhum. falei, aqui do interior, aqui, num lugar onde não tem nada, para eu construir coisas, talvez computação seja um caminho bom, né? Porque eu com o computador ali eu acabo criando alguma coisa. E entrei muito nessa linha. Eu sabia que eu queria criar coisas, trabalhar criando. Eu gostava dessa ideia de ter um negócio, de criar uma coisa própria que eu pudesse gerenciar e fazer crescer e tal. E entrei na faculdade de computação. Aí fui para BH. E, e lá eu conheci o Matheus, que foi meu sócio na primeira empresa, porque a gente saiu da faculdade de computação e abrimos a primeira empresa. E aí deu errado, enfim, você conhece a história, a confusão toda. Uhum. Aí eu voltei e falei, cara, perdi até agora 2 anos e meio de vida, entre aspas, com algo que não deu certo. Então ali já foi 2 anos e meio. Eu falei, tá, agora para eu, sei lá, para eu me reerguer, assim, até financeiramente mesmo, né? Eu tenho que fazer uma coisa mais segura. Eu não tem mais de onde, assim, eu posso ficar pedindo dinheiro aqui meus familiares e tal, mas não era a coisa que eu queria fazer. Então, voltei, fui trabalhar no mercado, fiquei 3, 4 anos trabalhando em outras empresas de software. Então, aí já foi 6 anos e meio de, entre aspas,
muito entre aspas mesmo, tá? Fazendo algo ali que não era exatamente o que eu queria, Uhum. até eu conseguir tentar de novo. E fui tentar de novo, aí começou a história aí da Hotmart, que eu já tinha, enfim, passado por muita coisa, conhecido muita gente, aprendido muita coisa, assim. Cara, a Hotmart começou em que ano? A gente começou a programar, assim, sério, e tirar do papel, vamos dizer assim, em 2010, né? Final de 2010, mais ou menos. Realmente ficou muito sério. E aí a gente programava muito à noite, fim de semana, feriado, enfim, todo horário livre, né? Eu lembro que eu trabalhava ainda numa empresa de software e fazia tudo à noite. E já tinha uma versão no ar, uma versão alfa ainda. E aí, cara, direto, eu tinha programado para toda vez que desse um erro na plataforma, eu recebia um SMS, né? Então, direto, cara, eu dava horário de almoço, eu tava com 2, 3 SMS ali no celular, eu saía correndo, ia no meu apartamento, que era até mais ou menos próximo ali da empresa, uns 10 minutos de viagem, entre aspas, ia lá, tentava corrigir algum bug, algum problema, nem almoçava e voltava para trabalhar, e era assim. E aí até que aí a gente virou a versão de alfa para beta, onde podia entrar mais pessoas. E em fevereiro de 2011, aí a gente teve um faturamento, assim, que era muito startup mesmo, aquele negócio cheio de usuário, ninguém vendia nada, ninguém fazia nada, zero faturamento. E aí, em fevereiro de 2011, a gente teve o número que eu falo lá, que eu sempre lembro, nunca vou esquecer, de R$ 182 de faturamento. Mas aí já dá uma dividida ali e tal, paga um servidor ali, sobra uns R$ 50, R$ 25 para mim, 25 para o Matheus, tá de boa, né? Cara, e aí vocês ganharam, aí vocês tinham uma salinha assim, bem pequenininha lá, né? Vinham com o pessoal da Rock Content. Vocês ganharam um concurso de startup, né? E assim, né? esse foi o primeiro gás assim da Hotmart, foi esse concurso de startup que vocês ganharam, era da Buscapé, né? Isso, isso. Nessa época que a gente foi em fevereiro, que a gente teve o primeiro faturamento, vamos dizer assim, que a gente pediu demissão, a gente nem tinha sala ainda, né? Aí a gente foi ter uma sala mais ou menos em junho, julho, que foi quando eu e meu cunhado, o Diego Gomes, lá da Rock Content, cada um tava com uma ideia de empresa e empreendendo ali, começando, a gente decidiu dividir uma sala. Aí cada um pagava metade do aluguel ali e dividia ali uma faxineira para ir lá de vez em quando e tal, que é a paizinha, maravilhosa, morrendo de saudade dela. E ali, de fato, a gente tinha duas empresas, a Rock Content e a Hotmart no mesmo lugar. E eu sabia, cara, que assim, eu não tinha grana para ficar ali para sempre, né? A gente não tinha nem salário, nem nada. E você tava queimando ali dinheiro de economia que eu fiz na carreira, na empresa de software, né? Uhum. Então tinha uns 10 meses de vida ali, vai. Eu e o Matheus colocando grana e pagando as contas, enfim, sem receber nada. E eu sabia que o nosso modelo de negócio, você conhece bem, Vinhas, é um modelo que eu não recebo nada a menos que as pessoas vendam, né? Então, se você parte do princípio onde você tem um mercado que praticamente não existe ainda, então você receber 9% de zero é zero, né? Sim. Então, o mercado que não existe, não adianta você ser 100%, 9%, 3%, isso não faz diferença, não tem mercado, né? Sim. Então eu sabia que eu ia precisar de arrumar dinheiro ali em algum lugar, né? Ou fazer esse negócio dar dinheiro muito rápido, que eu achava que não ia ser tão rápido assim, porque é uma fração de um mercado que não existe. Então tem que fazer o mercado crescer para pegar essa fração ficar suficiente para pagar as contas e tal. E aí apareceu eu falo que foi um lance de sorte mesmo, porque apareceu essa competição. Eu já estava tentando falar com outros investidores nesse meio tempo e não estava indo muito bem. Aliás, não estava indo nada bem. Mas aí apareceu essa competição de startups. E era o Buscapé, como você bem falou aí. Eles abriram uma competição que chamava Sua Ideia Vale 1 milhão. E aí 800 startups se inscreveram. E aí foram várias fases e a gente venceu a competição. E aí o Buscapé se tornou nosso investidor anjo. Primeiro investidor. E aí deu um fôlego, cara. Aí a gente pôde respirar. A gente pôde contratar um funcionário, que era só eu e o Matheus antes. E aí a coisa começou a andar um pouco mais rápido e assim sobrou um pouco mais de tempo para eu trabalhar o mercado em si. Tinha o Hugo
programar junto comigo e com o Matheus ali, então não ficou tão lenta a programação e foi embora, foi a partir dali. Cara, porque assim, tem o lance que vocês são caras de programação, né? Vocês são caras de tecnologia e tal, né? A Hotmart é um lance de tecnologia, né? No É. core do negócio, essa é uma empresa de tecnologia. Mas, cara, eu fico super curioso assim, porque quando eu fui entrar nisso em 2015, que eu contava para qualquer pessoa no fim de 2015, as pessoas ficavam, meu, como assim? Você tá comprando um vídeo na internet, assiste de graça, sei lá. Eu falei assim, na época eu fui comprar o Fórmula em 2015. Meu, da onde você tirou essa visão, assim, que tipo, esse negócio ia ser grande a ponto de precisar de um negócio robusto como a Hotmart, assim, né? Que integra uma coisa totalmente diferente, né? Porque outros grandes gateways de pagamento, né? Que a Hotmart não é só um gateway de pagamento, nem funcionam para esse tipo de mercado, né? Por causa da coisa das fraudes, que acusa, Sim, que sim. parece uma coisa estranha. Esse comportamento. Como você estudou isso fora? De onde você tirou esse mãe de nanismo aí? Cara, assim, eu tinha passado por uma experiência própria, né? Eu tinha um e-book de tráfego, era muito SEO e pay-per-click, principalmente no AdWords ali na época, porque era uma coisa que eu estudei sozinho por causa do outro site, um site de jogos que a gente tinha, e eu gostei demais, achei muito legal, né, essa parte de marketing digital, porque ninguém me falava isso, cara, nem existia esse termo. E eu gostei muito, cara. E eu estudava, e eu, enfim, eu tinha vários blogs e tudo, e trocava muita ideia com meu cunhado, e que também estava nessa pegada. E eu achei muito bom. E eu escrevi um e-book, né, de fato. Só que era de graça, assim, não vendia, né? Só que aí quando eu vi que, tipo, assim, pô, as pessoas estão pegando isso aqui, estão aprendendo, estão ganhando dinheiro, velho. Tá funcionando, tem valor isso aqui. Aí quando eu fui botar para vender que eu falei, cara, muito chato vender isso aqui na mão. Aí, putz, aí manda dinheiro para minha conta, eu recebo aqui, eu confiro, te mando um e-mail com o e-book anexado, sabe? Uma coisa zoada, assim. Eu falei, não, tem que ter um jeito melhor. Aí fui lá e implementei uma coisa pequenininha e começou a partir dali, porque aí a partir desse momento eu falei assim, cara, tudo bem, eu realmente não vi tantas pessoas vendendo em PDF na internet. Talvez eu seja um dos poucos, mas se eu estou fazendo isso aqui, deve ter outras pessoas que precisam disso também, né? Uhum. Então, em vez de eu fazer só para mim, eu vou fazer para mais gente. Aí a ideia foi construir em cima disso, né? E aí Pô, foi que fazendo foda. vários ciclos. Mas você nem sabia, assim, que nos Estados Unidos tinha um mercado, mais ou menos, Não, aí ali. depois que a gente começou a desenvolver isso e até foi começar a chegar cliente, aí, cara, assim, as informações começam a chegar, porque tem gente que está procurando solução disso e te encontra e te fala, ah, legal, vocês são tipo isso aqui lá nos Estados Unidos. Eu falo, que tipo é isso aqui? É o quê, né? Deixa eu ver o que é isso. Aí você vai descobrindo, né, que tem várias coisas que podem ser parecidas em um ponto ou outro e tal. Mas foi muito assim, cara. Cara, aí vocês já estavam lá, tal, com um negócio mais, com uma cara mais profissional, né? Tinham de investidores e tudo. E quando a fórmula de lançamento chegou no Brasil, deu uma virada no jogo da Hotmart também? Ou não necessariamente? Deu uma acelerada no crescimento. A gente estava crescendo já, né? Assim, já estava. Só que assim, o que foi a principal coisa assim que foi muito marcante com a entrada da Fórmula, né? A Hotmart vinha crescendo, número de usuários, número de transações, número de volume de produto, tudo crescendo, né? A grande diferença, assim, claro, tem várias diferenças, porque o Érico é um cara genial e ele fez um trabalho muito bem feito, mas a grande diferença foi que o Érico chegou e ele aumentou o preço de todos os produtos. Entendeu? Porque antes eram produtos muito baratos, sabe? Antes, o pessoal, assim, de um modo geral, o mercado imaginava que não dava para você cobrar, sei lá, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000 em um vídeo ou em um curso online, entendeu? Não, R$ 500 até, assim, vou falar um pouquinho mais de R$ 1.000, por exemplo. Era É. uma coisa raríssima, assim, não se via praticamente. E aí o Érico chegou no mercado, além de ensinar o método, óbvio, né? Porque isso aí é indiscutível, putz, mudou muito também. Mas uma grande mudança que pouca gente fala foi isso, foi a mudança do preço. Né? Então ele. Porque a fórmula consegue fazer isso, né? A fórmula consegue gerar.
pegar o valor do produto e, de fato, construir o valor percebido para o cliente, né? Porque a maioria dos produtos daquela época, eles eram underpriced, né? Tipo assim, eles valiam muito mais do que as pessoas O seu cobravam por preço. eles. E isso tem a ver muito com a estratégia de marketing que você usa, né? Como que você mostra o real valor do produto para que as pessoas possam pagar aquele valor percebido. E acho que a fórmula é muito isso, né? Então, esse negócio acelerou muito a curva de crescimento, né? E aí depois, claro, com os casos que as pessoas começaram a ouvir falar, que o Érico divulgava, que a gente divulgava e tal, isso foi chamando a atenção e mais pessoas viram, cara, peraí, esse negócio que esses caras estão fazendo de trabalhar com um assunto que eu gosto, que eu estudo, que eu sou fã, que eu sei, e eu consegui viver disso, esse negócio aí, pô, eu consigo, é isso pra mim, eu quero isso, cara, pra mim, eu acho que eu consigo, eu sou capaz, né? E aí as histórias todas vão contribuindo para isso, os exemplos vão atraindo mais pessoas e abrindo essa possibilidade para as pessoas que antes não existiam no imaginário delas. Então, nem é que elas não queriam fazer, não tinha essa possibilidade dentro do leque de opções que a pessoa conhecia, né? Sim, E os sim. exemplos das outras pessoas que foram mostrando isso, né? Pô, que massa. E daí que surgiu o lance do remunere as suas paixões. Viva as suas Viva paixões. de suas paixões, exatamente. Porque na prática é isso, né? Que dificilmente, assim, alguém que está fazendo, sei lá, eu vou fazer um canal ou um produto sobre cachorro, sendo que só porque eu acho que é um nicho bom. E eu não gosto de cachorro, não tem nem cachorro, odeio cachorro. Cara, assim, pode até dar Sim, certo, cara, mas assim, é tão difícil de dar certo assim. E se der certo, vai ser tão efêmero, né? sim. Então, assim, comprovadamente você vê, cara, que quem dura no mercado e quem cresce é quem está Quem faz trabalhando com o que aquilo gosta, né? que gosta. Porque aí você consegue, de fato, passar muito tempo se envolvendo com aquilo, é prazeroso para você. Quando é prazeroso, a qualidade da coisa aumenta, você se dedica mais. E naturalmente, né? Quase que não é um trabalho, né? É uma coisa que você já faria, mesmo que você não ganhasse. E aí, Sim. quando junta uma coisa com a outra, explode, né? Cara, e você, assim, a galera que vem dessa onda de tecnologia, né? Tem que ser aquela galera gamer, aqueles caras que, né, menos os holofotes e tal. E uma empresa, para dar certo, ela depende muito de você saber fazer relações, né? Fazer relações comerciais, fazer networking, vender a sua ideia o tempo todo, né? Você sempre foi esse cara do chamado comercial, assim, na Hotmart, você que fez a coisa, tipo, você que ia lá vender a ideia pra galera e tal. E como que você se descobriu isso, né? Porque eu fico pensando, pô, o cara monta uma empresa de tecnologia, eu fico pensando, sei lá, o Steve Wozniak nunca ia conseguir se vender, né? Tipo, era uma coisa, o cara era um gênio, mas ele nunca ia conseguir vender nada, tal. E se não fosse o Steve Jobs, assim. E vocês dois eram caras que vieram desse lance de programação, né? Como que vocês, uma hora chegaram assim um pro outro, falando, puta, alguém tem que vender isso aqui, vou eu. Como que vocês foram Cara, desenvolvendo essa eu já parte? sabia que ia ser eu ali, porque até por causa do perfil do Matheus, né? Você conhece ele. Então, assim, Sim, sim. não ia ter como ele O Matheus mesmo, é né? high low profile. Ultra low profile. E assim, eu também, tipo, Então, você também, eu, mas é que entre eu você e era eu, meu né? nerd, eu era não, sou até hoje nerd. Na escola era muito nerd, assim, esse cara, mas esse perfil aí mesmo, gamerzão, o cara quer ficar lendo livro de RPG no fim de semana, quer ficar em casa Exatamente. recluso, essas paradas. Só que, assim, cara, uma coisa que acho que eu sempre tive aí, eu não sei exatamente de onde, então, acho que eu sei sim, cara, isso é com certeza por causa do meu pai, por causa do exemplo dele. Que assim, eu sou o cara que faz o que tem que ser feito, velho. Não importa. Não importa se é a coisa mais difícil para mim, se eu sou tímido, se eu não sei fazer as coisas. Cara, eu sei que eu não sou, por exemplo, um orador incrível, igual você pega o próprio Érico que a gente está falando, você pega um Flávio Augusto, você pega um Thales Gomes, você pega esses caras falam, cara, esse cara fala bem pra caramba, né, velho? Tipo assim, eu sei que não sou eu, mas assim, eu não deixo de fazer as coisas que precisam Não ser deixa de feitas, né? encarar diante da É, limitação. exato. Então, assim, realmente, de fato, eu era um programador, sou ainda, mas hoje no programa, mas me considero um programador ainda. Matheus também. E o primeiro funcionário nosso também é programador.
É, então. E o segundo foi o pessoal de suporte. E o terceiro, então assim, foi ter vendedor, sei lá quando. Então, era eu, cara, não tinha o que fazer, né? Agora, uma coisa que eu acho que ajuda a criar um relacionamento, e eu sou muito, e assim, você me conhece, Linhas, assim, eu também não sou um bom vendedor, mas eu acho que eu gosto de entender as pessoas assim, e eu acho que isso ajuda a construir bons relacionamentos e ver o que é de fato que as pessoas precisam, e eu acabo construindo o que as pessoas precisam, né? Uhum. E isso ajuda a vender, porque eu sei que eu estou vendendo algo que já é útil já, que eu não preciso. Quando eu fui negociar com você, eu achei que você era um cara fera, assim, você é um cara justo. Você dava preocupado e assim, meu, vamos ver uma coisa que é justa, assim, uma coisa que é legal para todo mundo. Você é um cara preocupado em fazer um negócio que seja bom para todo mundo, assim, né? Porque senão não dura, cara. Esse que é o negócio. Eu sempre foco no longo prazo das coisas. E para ter longo prazo, tem que ser bom, né, para todo mundo. Porque senão você pode até ganhar uma vantagem ali no início. Mas o que vai adiantar? Ter uma vantagem grande por pouco tempo não adianta nada. É muito melhor você ter uma coisa onde está todo mundo satisfeito e que vai durar muito tempo, né? Então, assim, por mais que eu não seja, eu acho, um bom vendedor, assim, mas se tiver que vender, eu vendo. Se tiver que fazer, cara, assim, não tem dessa. Se tiver que ser feito dentro do que a empresa precisa, dentro dos meus valores, de Uhum. integridade e tudo mais, beleza, a gente faz. Mas eu acho que uma coisa que é uma vantagem é eu de fato me interessar pelas pessoas assim, quando eu estou conversando e tentar entender como que eu posso contribuir. E ouvir também, porque assim, aqui a gente está num bate-papo, você está meio que me entrevistando, então eu vou falar muito. Por Mas favor. mas você me conhece, Sim, né? sim. E eu sou um cara que fala pouco, né? Eu ouço muito mais do que eu falo. Então, acho que essas coisas me ajudam a entender melhor e aí eu acabo não precisando vender tanto assim. Eu preciso Uhum. mais explicar o que eu estou fazendo e por que aquilo pode fazer sentido para as pessoas, entendeu? Cara, e a Hotmart é uma empresa hoje muito grande, assim, né? Tem centenas e centenas de funcionários. Eu vi esse dia você postou que vocês estão com 101 vagas abertas. É. E, cara, eu imagino que, por maior que você imaginou que a empresa fosse ficar e tal, e você pode até ter um sonho dela ficar muito grande, mas acho que deve ser muito difícil se preparar psicologicamente para lidar com essa complexidade, né? De problemas de administrar, de tocar um negócio desse tamanho, assim, né? E o que foi mais difícil para você, assim, e o que é conforme a empresa vai crescendo? Então, assim, eu não tive um momento assim, do tipo, deixa eu me preparar aqui psicologicamente para o que vai acontecer, né? Que foi tudo acontecendo, né? Então, eu não tive tempo de me preocupar com isso. Mas, assim, o que é difícil, cara, é que é muita gente, de fato, e eu sou um fundador da empresa, uma empresa de 9 anos de idade. Então, você tem um monte de gente que já passou, que era próxima de mim, hoje não é mais tanto. Gente que está entrando em posições que já estão mais perto de mim, mas não tem o histórico, então depende de. Então, assim, o nível de atividade que chega para mim é muito alto, né? E é muito no sentido de ajudar as pessoas, porque eu hoje eu não programo, hoje eu não mexo no servidor, hoje eu não sei. As pessoas acham que eu sei quanto que todo mundo fatura, né, na Hotmart, mas eu não sei quanto que ninguém fatura. Assim, se eu precisar saber, eu até consigo, né, pegar, mas eu não faço a menor ideia. Então, assim, o que é difícil para mim hoje é atender todo mundo que se beneficiaria de estar falando comigo diretamente, né? Então, isso é complexo. Ah, mas, e ao mesmo tempo, é resolver o tanto de problema que chega agora, porque, imagina, uma empresa que tem 700, 800 funcionários agora, né? Se contar Estados Unidos, contar todos os países e tal. 800 funcionários. Tem várias camadas ali. Eu tenho diretoria, tem 2 vice-presidentes no Brasil, tem um monte de gerente e tal. Então, pensa que quando chega um problema para resolver, já passou por todo mundo. Então, assim, o que chega para mim, assim, o meu trabalho é escolher
todos os dias, entre 5 opções ruins, qual que é a menos ruim, entendeu? Então, só o que chega lá em cima, cara, é porque ninguém conseguiu resolver. Então é isso o dia inteiro, saca? Então e assim, e ajudando as pessoas a resolverem as coisas que chegam para elas, né? Uhum. Então é muito isso, assim, não é, eu me divirto, porque é um desafio, mas obviamente que o volume de coisas consome também energia e tudo mais, então vai equilibrando. Agora, o que eu mais gosto de fazer na empresa é a parte de produto, né? É inventar as funcionalidades novas, é inventar os produtos novos, é ver qual produto que faz sentido para o nosso portfólio, às vezes para comprar ou para desenvolver, enfim, essa parte é a que eu mais me identifico. Mas como eu te falei no início, eu não deixo de fazer nada que precisa ser feito. Então, se tiver que ajudar qualquer setor da empresa, eu vou estar lá para ajudar. E a vida de um CEO, assim, de uma empresa grande que está crescendo cada vez mais, você considera, assim, é estressante, assim, o seu trabalho? Você se considera um cara que você vai pensar, tipo assim, pô, eu comecei nesse negócio porque eu gostava de programar, mexer no computador e tal, agora fica resolvendo umas pizzas de 20, 30 pessoas por dia. Tipo, É não foi para claro. isso que eu me alistei, sei lá. Você se sente assim às vezes? Não, esse sentimento eu não tenho, não, de não foi para isso que eu me alistei, mas estressante, em vários momentos são estressantes, com certeza, cara. Acho que não tem trabalho que não vai ter momentos de... Se tiver sem estresse, velho, significa que você tá zona de conforto Tá jogando total, abaixo do que você poderia, né? tá indo muito devagar, tá, enfim, não tem, alguma coisa tá errada se não tiver algum nível de estresse. Óbvio que você ficar full time, transbordando estresse, explodindo, aí realmente não é saudável, né? Mas você vai ter que conviver com algum nível de estresse, né? Até porque empreendedor, cara, assim, resolver problema, empreendedorismo é isso, né? Resolver problema, né? Então você vai estar resolvendo problema o tempo inteiro. Alguns problemas vão ser muito difíceis, outros mais fáceis. Uns vão ser muito complexos, outros simples. O que é complexo, eu digo, você vai ter que passar por muitos pedaços diferentes para tentar juntar as peças e resolver, e isso pode ser mais estressante ou menos. E às vezes vão chegar muitos simultaneamente, que aí acho que é o momento onde tem mais acúmulo de estresse. Mas e aí daqui a pouco você lança um produto e dá muito certo e putz, aí vale tudo, vale a pena, né? Então, o empreendedor é muito esse sobe e desce, né? E aí se você tem talvez um estilo de vida que você não está muito disposto a passar por grandes altos e baixos, talvez empreender não seja necessariamente Pra o você. melhor caminho, né, para você. O que você acha, assim, nesses anos todos, você, pô, conheceu muita gente que produz conteúdo, muita gente que vende cursos, né? Muitos top players, né? Todos estão lá na Hotmart praticamente. O que você acha que forma, assim, quais são as características que você vê em comum nesses caras que, tipo, rompem essas barreiras, assim, de vender milhões e milhões de reais em infoprodutos, versus a galera que fica ali vendendo de tiquinho em tiquinho? Eu acho que, bom, primeiro uma coisa que eu até já falei aqui, que é o cara realmente gosta. Você vê que brilha o olho dele que ele está fazendo, que ele faria aquilo mesmo que ainda estivesse dando errado por muitos meses ou que ele não estivesse ganhando, sabe? É aquilo que ele quer fazer. Então isso faz muita diferença, cara. E tem muita gente que acha que isso é clichê, que isso é, sei lá, falar poesia. Não é poesia, cara. Assim, É real deal. gostar, real deal, gostar do que tá fazendo, cara, é um dos principais fatores para você ter chance de dar certo. Não é o que te garante que vai dar certo, mas é um dos principais fatores que aumenta muito suas chances de dar certo, né? Então, acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que a maioria dos casos que explodem, assim, que dão muito certo, que eu vejo, e é por isso que às vezes você tem muitos depoimentos, muitas histórias que tem aquele formato de jornada do herói, né? O cara conta como que ele estava, como que era ruim, como que ele passou aperto e tal, e depois superou. Então, assim, muitos dos casos, desproporcionalmente dos casos que dão certo, é gente que passou perrengue. Então, o cara tinha uma necessidade tão grande de dar certo Me que identifico. não tinha opção. Sabe? Então, assim, tem que dar certo, cara. Senão, cara, tem que dar certo. E isso é muito comum também nas histórias de quem vai muito longe. E eu até falo isso, cara, porque assim, às vezes, sei lá, chega um cara super bem sucedido, o cara tem um salário lá de 40 mil por mês, vamos supor. O cara
Aí o cara fala, não, eu quero lançar um produto e tal. Eu já falo assim, tá, vamos ver. Não é preconceito, mas é que assim, esse cara vai ter que ser. Esse cara tem um desafio a Ele tem mais que para ser o vencer. dobro do mais foda, né? Porque o Ele cara tem tem a que, opção ele tem um de desafio a voltar. mais para vencer, que é o desafio de se motivar com pouco. Porque o cara pode ter um salário de 40 mil, mas quando ele fizer o primeiro lançamento dele e faturar 2 mil, a chance dele olhar o trabalho que ele teve para fazer aquele lançamento todo ali e faturar 2 mil, a chance dele desistir, porque ele ganha 40 mil garantido todo mês, é Cara, alta. quando eu comecei, que eu fui falar com você lá em 2015, 2016, eu tava devendo 4 milhões. Eu tinha muita motivação. Mas Era essa 4 aí, milhões de motivos ali, eu falando, vai, 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 vai. Vinícius, eu realmente estava bem motivado, cara. Eu tava, nossa, É, era motivação total, cara. Meu, é, tem algum livro que você leu, assim, que mudou radicalmente, formou o seu pensamento, assim, de alguma maneira, assim, mudou a sua forma de pensar, fez você ver a coisa por outra perspectiva que você poderia indicar pra gente? Cara, o livro que eu gosto muito, que eu sempre falo, né, que é um livro de domínio público aí, tem mais de 100 anos que foi escrito, é um livro bobo, cara, um livro bobo. Acho que é por isso que eu gosto dele. É um livro desse tamanho assim, ó, deve ter 30 páginas, sei lá, um livro. Domínio público, você pode baixar, né, porque já tem mais de 100 anos de idade, de graça, que eu sempre falo que é o Adams óbvio, né, porque, cara, ele valoriza muito, ele te ensina a valorizar as coisas óbvias, sabe? Desculpa, E cara, eu não entendi isso, o nome do livro. Adams óbvio. Adams. Óbvio. É. Porque, pensa bem, cara. Pensa o cara que compra o Fórmula, tá? Falando aqui pro mercado. Cara, quantos caras vão querer ler aqui e falar assim, não, peraí, deixa eu inventar 1000 coisas aqui que diferente. Velho, assim, o que eu Por gosto isso que do. chama fórmula, né? O que eu gosto. Não, isso até pode fazer isso depois que você já fez funcionar e que você já entendeu, né? Mas, cara, qual que é o óbvio? Cara, o óbvio é fazer o que as outras pessoas fizeram e que deu certo para a grande parte das pessoas, né? E o Adams Óbvio é muito nessa linha, assim, é um publicitário e é um publicitário que só enxerga o óbvio, só faz coisa óbvia, né? E ele mostra não só que o óbvio é melhor e na maior parte das vezes, né? Mas que também é muito difícil de ser enxergado. O óbvio não é tão necessariamente fácil, né? E aí tem várias passagens assim que eu acho muito legal, cara, que casa com todos os mercados, né? Tipo, eu não vou dar muito spoiler, até porque o livro é pequeno, se eu der 3 spoilers já acaba o livro. Mas, mas tem uma hora que eles estão discutindo uma campanha para uma fábrica de papel, e aí. Acho que é de papel, né, nessa hora. E aí ele fala assim: não, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer E o livro se passa em 1900, né? Então, assim, imagina outro mundo, tá? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar. Como que é o processo de fabricação do papel? Ah, o papel entra aqui, passa por essa máquina, passa por esse esterilizador, passa por isso aqui, sai do outro lado, a gente limpa para ficar branquinho, não sei o quê. Assim, já sei, cara. Nós vamos fazer uma campanha falando isso aí. Falando nesse processo, explicando que o papel, o que tem que acontecer para o papel sair branquinho para a mão do cliente, para ele poder escrever as coisas e tal. Ele fala assim, cara, mas esse processo é igual para todo mundo. Esse processo, todos os meus concorrentes é igual isso aí. Eu falo assim, mas eles vão. Aí ele fala assim, mais importante, fala assim, meus concorrentes vão zombar de mim se eu fizer isso. Aí ele pergunta uma coisa que para mim marcou demais, cara. E toda uma estratégia de negócio é baseada entre aspas, cagar para os concorrentes, né? Ele vira e fala assim, mas você está fazendo esse produto para quem? Para o seu cliente ou para o seu concorrente? Deixa, deixa o concorrente, entendeu? Foca aí. O seu cliente sabe do processo? Não. Então pronto, cara, vamos botar para ele. Ele vai se identificar, ele vai ver o cuidado que tem para fazer as coisas, entendeu? Ele vai ver valor nisso, porque ele fala, nossa, que trabalhão que dá para fazer um papel, né, para a gente escrever aqui e tal. E assim, isso é uma das coisas, né? Mas é óbvio, né? Tipo, vou contar vou documentar, né? Hoje o Gary fala disso aí. Vou documentar o processo aqui e contar. Então é um livro, assim, muito simples, muito bobinho, um livro desse tamanhozinho, assim, mas que moldou muito, assim, o jeito que eu trabalho, né? Que é deixar as coisas mais óbvias, assim, né? Então,
se eu quero ter uma cultura X, né? Então, assim, como que eu deixo óbvio, como que eu deixo claro para as pessoas o que, que são as crenças e tal. Então, bom, enfim, você conhece o nosso livro, né? Se eu quero que a empresa estrategicamente siga numa direção onde algumas coisas são importantes, como que eu deixo isso óbvio? Então, tem toda, enfim, descrevo aquilo ali, documento, explico as diretrizes e aí vai. Então, esse livro foi um livro que me marcou, assim. Até tem muito livro bom também, né? Mas assim, acho que esse talvez seja o principal, que eu mais cito, assim, que eu mais gosto. Legal. Cara, e qual que é o seu sonho aí para a Hotmart nos próximos anos? O que que você vislumbra aí que você quer que aconteça assim nos próximos anos? Cara, assim, a gente tá trabalhando para. Hoje em dia já dá para dizer que a gente é uma empresa global, mas a gente está trabalhando para ser, assim, uma empresa realmente relevante e talvez ali uma das principais no mercado de educação online do mundo, né? Então, eu acredito muito que existe uma janela de oportunidade de um, um ano e meio, talvez 2 anos no máximo, para surgir um player global assim, no modelo que a gente trabalha. Vai surgir um cara que vai ser, esse aqui é o global. Esse é o player global que o mundo inteiro vai atrás para fazer isso. E eu acho que essa janela de oportunidade é curta, é 1 ano, 2 anos. E vocês estão batalhando para que seja vocês. E é isso. E esse é o meu plano. Então, tá indo. Tá indo bem. E nessa estratégia, eu estou vendo que vocês têm feito algumas aquisições, né, de empresas. Vocês adquiriram o ClickSend, adquiriram uma empresa norte-americana. Como que é esse processo? Como que você decide quando comprar uma empresa? Assim? O que tem que fazer sentido dentro da Hotmart para você decidir comprar uma empresa? Normalmente, assim, cada empresa é um caso, tá? Mas normalmente essa empresa ela tem que suprir alguma necessidade nossa que exista na execução desse plano, né? Então, mas é diferente. Por exemplo, ClickPages. Cara, o ClickPages é uma conversa que putz, demorou 8 meses, 9 meses, e a gente conversando ali com o Érico, com a Pri, com o Hugo, para tentar fazer acontecer. E por motivos assim, cara, a gente precisava criar uma ferramenta de página, poderia construir isso, não tem problema. Por outro lado, já existia o ClickPages, que é uma empresa que oferece a solução, que tem uma adesão grande do mercado, tem milhares de usuários pagando lá e crescente todos os anos. É uma empresa que cresce muito, empresa lucrativa, que é raro, uma empresa de software lucrativa, igual a gente. E, putz, é uma empresa que eu sei quem está ali, tá atrás, entendeu? Uhum. E outra coisa, é uma empresa que eu sei que eu poderia, nessa negociação, eu sei que faria sentido, tanto para eles quanto para a gente, pagar parte daquilo com ações da Hotmart. Né? Uhum. Então, eu conseguiria trazer uma coisa, uma empresa para dentro, que é algo que eu preciso, uma empresa que cresce, que dá lucro, que vai aumentar o valor da Hotmart como um todo, não só para o usuário final, mas o valor para o acionista também. Ao mesmo tempo, tendo um parceiro muito forte, muito mais perto da gente ainda, e que com essa nossa história, que a gente conhece a história deles, né? E uma empresa e um produto que a gente precisava no portfólio. Então, assim, são 3 coisas, cara. É uma parceria muito solidificada, que a gente já tinha com a Erika há muito tempo. É o produto, que é exatamente o que a gente precisava, que a gente não tinha. E o financials da empresa, né? Porque a empresa está crescendo rápido e dando lucro. Então, é uma empresa muito boa, sabe? Então, a gente estava nessa. E, assim, por mais que eu fosse criar uma ferramenta de página, eu teria que passar pelo processo todo de fazer crescer, de dar lucro, de validar com o mercado e Sim, todos trouxe os usuários velocidade internos. para vocês. Então, assim, o caso do ClickPages foi uma compra que, cara, foi muito bom, assim, foi muito perfeito, assim, sabe? Porque fazia sentido, fazia muito sentido para eles, fazia muito sentido para a gente, e a gente conseguiu chegar num termo, num acordo que foi muito legal para todo mundo, saca?
Então, foi um acordo muito bom. O caso da Teachable, que é a outra empresa que a gente comprou, que é uma empresa que ela já tá, é uma empresa, obviamente, focada mais no mercado americano, né, adaptada para o mercado americano, então toda a parte lá de pagamento é muito focada no mercado americano, a parte de invoicing, né, de emissão de nota fiscal para o mercado americano, e não só isso, mas assim, é uma empresa que também crescia muito rápido, essa não é uma empresa lucrativa, né? Porém, é muito raro você achar uma empresa de software lucrativa nos Estados Unidos, uma startup. E os números financeiros dela, por mais que não fosse lucrativo, não é lucrativo ainda, faziam muito sentido, né, para a gente. A curva, e aí, né? a curva E a gente, enfim, ano passado eu fiquei muito tempo em Nova York, no começo desse ano também, conhecendo os fundadores, entendendo a cultura da empresa, entendendo se tinha compatibilidade com a gente. E uma coisa que estava muito clara a missão é a mesma. A missão é exatamente a mesma. E o que eu quero fazer é construir essa empresa global que vai ajudar as pessoas a viverem suas paixões no mundo inteiro. Essa é a missão. E nos Estados Unidos, tinha duas formas de fazer. Ou eu posso chegar lá e começar a construir do nada, tudo do zero, do mercado mais competitivo, mais caro e maior mercado do mundo, né? Inclusive um mercado onde, assim como em todos os mercados, né, cada dia que passa o market share fica mais caro, bem mais caro, caro em dólar ainda, e você sabe quanto está o dólar. Então, se cada dia que passa o market share fica mais caro e eu estou tentando entrar no mercado mais caro e mais competitivo do mundo, se eu levar 2 anos para tracionar, cara, isso é muito caro. Você está sempre E comprando aí, velocidade, então. sim, Porque exatamente. são E coisas que você aí, basicamente poderia fazer, mas ia levar um puta tempo. Então você hoje em decide pegar termos algum de... que já percorreu aquele Perfeito. caminho e vocês juntarem forças. Hoje, em termos de software, assim, a gente consegue construir praticamente qualquer coisa, né? Então, é muito mais olhar estrategicamente o que faz sentido comprar ou construir, né? E no caso da Teachable, além de todos os pré-requisitos ali que se cumpriram, né? Da gente gostar dos fundadores, gostar do time executivo, os números estavam fazendo sentido, etc. Eu estava comprando 3, 4 anos de mercado nos Estados Unidos, que é o mercado mais valioso, mais caro, mais competitivo, que mais difícil de entrar no mundo, né? Então, foi isso. Foi 3, 4 anos de velocidade que a gente comprou lá. Incrível. Cara, e você já pensou em ter um departamento, ou alguém da Hotmart, uma parte da Hotmart, que lançasse produtos no mercado, assim? Você já cogitou isso? Cara, muita gente já trouxe essa ideia pra gente porque queria ser lançado e não tinha tantas agências no mercado um tempo atrás. Hoje já tem agências que a gente certificou, já tem agências boas já, né? A gente cogitou fazer isso em mercados onde não tinha agência, por exemplo, quando foi entrar na Colômbia, né? E aí realmente, enfim, fica muito vendido se não, as agências não aparecem, é uma solução que teria que dar de algum jeito. Mas cara, não é. O nosso foco principal é a parte de tecnologia, né? Então, a gente quer manter muito aí. Agora, nesses mercados que estão surgindo onde não tem nada, talvez a gente tenha que ajudar no nível mais mão na massa mesmo ali. Ah, tá. Então, mas vocês não chegaram a fazer nesses mercados fora isso? Cara, a gente fez 1 ou 2 pilotos na Colômbia, mas, assim, não necessariamente, não é exatamente o que a gente Vocês está estão pensando fazendo em fazer. só para É fomentar o muito mais para mercado. fomentar o mercado, porque eu preciso ter cases, né, de sucesso para Uhum. fomentar e tudo mais. E agora, e assim, à medida que os mercados vão se desenvolvendo vai ganhando musculatura e tal, isso torna-se menos necessário, né? Então, é por aí. Pô, que legal. Cara, deixa eu ver se uma pergunta aqui da galera aqui. Vamos ver se a gente consegue responder uma da galera. Se o JP estivesse sem nada, entraria no digital em qual nicho de produto? O que eu Começando mais do zero. gosto. O que eu mais gosto. Ou, cara, assim, depende. Sou eu, JP mesmo, com tudo que eu sei Uhum. hoje, provavelmente eu ia falar de startup, né? Então, ia entrar num nicho de negócios falando de startup, de equipe, de fundraising,
validação de oferta, MVP, enfim, essas coisas. Cara, se você pudesse colocar uma frase num outdoor, assim, que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria? Nossa, não faço não, cara, eu não gosto dessas perguntas. Porque eu não fico pensando nessas coisas, então, assim, não tem frase Não, pronta mas uma nesses frase que você negócios. acha legal, assim, vai. Que eu, porra, minha, eu não faço, sei lá, cara, uma frase que eu acho legal. Cara, eu vou falar uma frase que o meu investidor falou comigo, que eu fui pegar ele, a gente tinha uma salinha, eram 6 pessoas na sala, eu fui buscar o case no aeroporto, e aqui em BH, para ele lá ver a empresa, né? Putz, nossa, vai ver uma mesa e 6 cadeiras, né? Vamos lá ver a empresa. É, e aí eu vim conversando com ele e tal, no carro e tudo. E aí a gente falou, não, porque putz, a gente tá tentando ser rápido e tal, porque tem muita coisa para fazer. E ele falou, cara, velocidade é a coisa mais importante e tal, não sei o quê. E aí, em determinado momento, ele falou uma coisa, ele falou, a frase dele foi speed, speed, speed. Né? Tipo assim, velocidade, velocidade. E já até virou um quadro na Hotmart e tal. Mas eu acho que é muito isso, cara. Talvez eu colocaria speed, speed, speed. Né? Ia ficar totalmente fora de contexto no quadro, tá? Mas assim, na parte de business, né, que é o podcast de business, não estou falando de vida, ai, não sei o quê. Não, de business, Sim. speed, 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 colocaria no outdoor. Muito porque é isso, cara. Porque assim, se você também demorar muito para fazer as coisas e não ver o resultado, isso vai te cansando, vai te desmotivando. Então, assim, não ter velocidade no início é tão ruim quanto não ter velocidade para crescer a empresa depois. Então, acho que velocidade realmente é bem importante para dar certo também. Pô, que massa. Cara, muito obrigado aí pela entrevista aí, foi muito legal. Queria te agradecer aí por tudo que você fez por mim, pelo mercado. Que E tamo isso. junto. Tamo junto demais. Eu que agradeço aí o convite, prazer falar com vocês aí. Espero que tenha Já estamos na contagem contribuído com o regressiva do pessoal. Fire 2021 aí. Opa, putz, cara, isso aí foi foda, foi triste, cara, assim, sabia que não ia dar, assim, na hora que começou esse negócio, eu falei, cara, não vai dar, porque mesmo que a pandemia acabasse antes da data do evento, cara, a galera não ia estar na vibe de ir para um lugar com 6 mil pessoas, e mais que isso ainda, não dá para você contratar tudo que você precisa para um evento sem ter a certeza que o evento vai acontecer, né? Sim. Então, foi, Mas, foi, foi mas achei pesado. massa que vocês adiantaram aí para minimizar a saudade. A gente jantou. Ah, e tava muito longe, cara. Tava muito longe. A galera começou a pedir e eu falei, cara, já não adianta esse negócio aí, cara. Mas tá muito longe. E aí caiu Vai e ser 29 e 30, 29 e 30 de abril, né? de abril, ganhamos uns meses aí. Show de bola. Valeu, JP. Abração, cara. Obrigado. Tamo junto. Abração, gente. Até mais. Tchau, Tudo de tchau. bom.